Tarde, tudo bem com vocês? Voltando para o nosso período de lives, né? Hoje vou ter uma live com a Bárbara, que ela é fonoaudióloga e coordenadora do coletivo Construindo Pontes. E ela vai falar para nós um pouquinho desse coletivo, desse trabalho dela. Amanhã tem mais uma live às 19 horas e quarta também vai ter outra live, sempre dentro do nosso intuito de ajudar a vocês a saberem um pouco mais sobre a inclusão, sobre o trabalho para pessoas com deficiência e para qualquer outro corpo. Como eu disse, eu não trabalho só com deficientes, apesar de ser deficiente. Trabalho com dança e movimento e palestras, consultorias para qualquer corpo, né? Que é só nos procurar. E hoje a Bárbara vai nos ajudar a complementar essa fala e aprimorar o conhecimento sobre o assunto. Então, eu já vou chamar ela aqui para nós não perder tempo e aproveitar fazer esse bate-papo. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, né? Qualquer pergunta. Depois essa nossa conversa vai ficar registrada, também vai para o YouTube. Se não quiserem fazer pergunta ao vivo, pode perguntar depois que eu repasso para ela ou ela mesma responde e estamos à disposição. Muito obrigada. Só esperando o sinal. Isso, oi, tudo bom? Tudo Tudo bem? certo? Tá me Ai, ouvindo bem? A imagem tá tudo. boa? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo muito bem, querida. Ah, que bom. Antes de nós começar a dar a palavra para a Bárbara aqui, deixar ela falar, porque ela tem muito conteúdo para nos passar, né? Uhum. Eu só deixo eu explicar como foi que a gente se conheceu, porque pessoalmente a gente não se conhece, né? Mas através do Miss Cadeirante, que além de mostrar, sim, a beleza da pessoa com deficiência, da mulher principalmente, abriu muitos contatos para ampliar essas parcerias, esse nosso objetivo de fazer melhorar a imagem que se tem dessas pessoas, né? E de quem trabalha com elas, né? E a Bárbara foi assim, a Bárbara era uma das que julgava, julgava, nem sei se é o termo que se diz, Parece né? muito Uma das difícil. que escolhiam, e aí nós nos conhecemos. Por isso que, assim, eu acho que, além do que sempre foi dito, sim, que a gente gosta da beleza, gosta de ser mimada, de que digam que a gente é bonita, tudo. Eu gosto dessa abertura que todos esses eventos, todos os trabalhos que eu faço me dá de conhecer pessoas novas e cada um contribuir um pouquinho com o que sabe e o que pode ajudar dentro disso. E como eu estou dizendo para todo mundo que está no online, que um dia eu quero ter o presencial, porque eu estou descobrindo, perdendo até o preconceito do online, mas eu gosto do presencial. Então vamos dividir um pouco online, mas bastante presencial. Quero ter esse momento também. Bárbara, então quero que você já comece conversando, falando um pouquinho de você para nós, como que surgiu o coletivo e depois tudo mais que vai vir ao longo da nossa conversa. Vamos deixar fluir. Bom, Roberta, primeiro eu quero te agradecer esse convite, né? Para mim também foi uma experiência incrível participar desse concurso, né? Não diria julgando, porque esse é um grande entrave, né? Que a gente enfrenta realmente na Com nossa certeza. sociedade. Na verdade, eu tenho até uma certa resistência ao tema. Conversei sempre com várias pessoas, inclusive com a Lu Rufino. Eu me perguntava muito, mas como é que é essa coisa de julgar, de padronizar e de categorizar? Isso é muito complicado, sempre foi muito complicado para mim. Ao longo da minha vida, eu sempre tentei fugir Uhum. dessas questões, né? Mas aí, quando a gente fala em inclusão, tudo muda. Porque, na Sim, verdade, não é um concurso de beleza, né? É sim. um concurso de empoderamento, na verdade, um concurso que possibilita o empoderamento da pessoa com deficiência, né? Uhum. E por que não, né? E se a gente não combate com tanto afinco assim os
concursos padrões que a gente encontra por aí, por que que a gente vai bater assim, né, o concurso que atinge, né, alcança todas as pessoas, nesse caso, a mulher com deficiência. Então, foi assim, foi uma reviravolta na minha cabeça, e foi muito bom. Só que foi difícil demais, muito difícil, porque eram muitas candidatas, 157, não sei, Sim. e todas lindas e maravilhosas, com histórias maravilhosas, né? E se a gente pensa que a beleza não é somente a beleza física, que bom, né? E aí a gente se depara com essa responsabilidade de ter que avaliar um texto, né, um todo, e olhar de forma global a cada uma que estava ali empenhando seus sonhos, suas expectativas né, naquele concurso, e foi bem complicado. Aí, no final das contas, eu queria votar em todas, não podia, né? E aí, então, eu gosto de escrever, né? Eu me atrevo a escrever alguns poemas, então eu fiz um poema, e aí eu dediquei esse poema para todas vocês, e fiz a minha escolha, porque eu não tinha jeito. Chegou uma hora que eu já estava fazendo unidunité, porque já que eu já tinha Então passado pelo... você também é artista, além de fonoaudióloga, porque faz poemas, poesia. Na verdade, a minha primeira formação é como atriz, né? Antes mesmo de me formar como fonoaudióloga, eu sou formada há 9 anos. Mas a minha primeira formação foi como atriz. Eu sempre atuei, eu sempre gostei muito de atuar na área da arte. E entrei para estudar fonoaudiologia pensando também na questão da voz artística e tudo, Sim. mas também estou apaixonada, eu sempre fui muito apaixonada por pessoas com síndrome de Down. Na minha empresa que eu trabalhava, que eu tinha na época uma empresa de festas, então eu gostava de fazer as festas para esse público. Então era muito confuso para mim, não sabia para onde eu estava indo, mas eu sabia o que eu queria. E não consegui até hoje ainda não, com você talvez seja uma porta que se abra. Unir a minha profissão, a minha formação em fonoaudiologia com a arte, com a dança, com o teatro, mas estou conseguindo fazer isso com a poesia. Ai, Então, que legal. tá O tudo Luiz bem. colocou aqui que você é poeta mesmo. Você teria algum poema para falar para nós aí? Que nós não combinamos isso, mas você tem alguma Não, coisa? não Sabe alguma... combinamos. Infelizmente, eu não sei os meus poemas não tenho eles todos memorizados. Mas a gente pode marcar um bate-papo para falar sobre isso. Olha, inclusive, eu estou devendo para o Geraldo Nogueira, que você vai conversar com ele amanhã, né? Sim. E eu estou devendo para ele, porque ele também escreve muito bem. E eu estou devendo para ele uma interpretação de um dos poemas dele, de alguns poemas dele, eu vou providenciar. É porque eu estive doente, recuperando agora, então, assim, não consegui fazer nada na última semana, mas eu prometi para ele que eu vou fazer. E a gente pode marcar um dia, um bate-papo para a gente falar Ai, de arte e a gente trazer isso à tem a tona. Amada aqui, que também é uma amiga minha, que trabalha também nessa área da inclusão aqui em Caxias do Sul, que eu sou do Rio Grande do Sul. Ela dizendo, Roberta, maravilhosa. Mulheres poderosas, isso aí. Ele disse, se unindo, a gente chega lá onde a gente quer, né? No nosso objetivo. E respondendo ao Luiz Leocádio, que disse aí que eu sou poeta mesmo, né? Deixar um beijo para ele também. Ele é Sim. um grande parceiro do coletivo Construindo Pontes. Tem um projeto de mergulho adaptado maravilhoso. E nós estamos trabalhando muito para trazer para a nossa cidade, porque é outro exemplo de empoderamento das capacidades da pessoa com deficiência. É um trabalho lindíssimo que ele realiza e que eu já falei para ele que por onde eu for, eu vou carregar comigo. Ele já Ai, que é ótimo. construído. Temos que criar uma equipe com qualidade, pessoas que tenham vontade de entrar nesse meio também, né? Porque além das pessoas com deficiência, pessoas que nos ajudem nesse assunto, né? Porque é bem, como que eu digo, eu desde que eu nasci, agora falando um pouquinho, mas que eu venho batalhando desde que a minha mãe e uma conhecida minha que tem os dois filhos deficientes intelectuais disseram: cansei, Roberto, agora tu assume a pauta, né, de brigar e lutar pelos direitos e pelas questões que pessoas com deficiência precisam. Tá, e se vamos lá, se eu não cansar também, né, porque às vezes
a gente ouve tantas coisas, né? Bate tantas teclas, tantas burocracias, mas a gente é mais forte, mais guerreira, né? Como se diz. Com certeza. E aí, pegando esse teu gancho, Roberta, se a gente falar um pouco do coletivo Construindo Isso, já Ponte, começa. essa tua fala me reporta muito ao início de tudo, porque é muito difícil você identificar, não é impossível, mas é muito Não. difícil, não é muito comum você identificar uma luta, uma iniciativa muito fervorosa de uma pessoa que não tenha um contato direto com a deficiência. Sim. E, na verdade, em qualquer minoria, em qualquer Uhum. grupo, precise lutar, né, pela sua existência, pelos seus direitos. Então, isso acontece, é muito comum a gente ver pessoas muito militantes, porque são pessoas que estão ali sentindo na pele, e é dela esse lugar de fala, né? Sim. E é muito complicado quando alguém chega e às vezes te pergunta, vem cá, mas você tem deficiência? Por que que você está fazendo isso, né? E da onde Uhum. surge? O coletivo Construindo Ponte, ele é um coletivo de inclusão, né? Que busca a inclusão. Uhum. Mas ele se inicia, na verdade, eu digo assim, ele tem um aninho e pouco, mas dentro de mim, eu acho que ele já existe há muito tempo. Porque, na Uhum. verdade, dificilmente eu serei reconhecida como uma pessoa com deficiência, embora eu tenha uma deficiência visual, que é o estrabismo, que é uma Uhum. deficiência sensorial que me traz muitos problemas. Tenho diplopia, então, assim, já passei por muitos perrengues. Quando Uhum. se enxerga, você imagina, você muitas vezes num degrau, você pisa naquele que não era o verdadeiro, você cai, e é Sim. bem complicado. Mas ainda a sociedade não reconhece nem as deficiências tão visíveis, que dirá aquelas que Sim. não são tão visíveis assim. O preconceito, o bullying, eu sofri. Hoje em dia, eu já fiz 2 cirurgias, então ainda dá para dar uma disfarçada na questão estética, vamos dizer assim, né? Mas quando eu era criança, o meu estrabismo era muito convergente. Então, na escola era horrível, porque era muito bullying. E não tinha um trabalho de conscientização com as crianças, né? A Não. gente tinha que passar por aquilo e paciência. Então, geralmente, o meu mecanismo de defesa era ser a brincalhona, a bobalhona, para chamar a Uhum. atenção de outra forma, que meus olhos não chamassem mais atenção. Então, eu Sim. acabava sendo a a que liderava a turma, ou então tentava me aproximar quando tinha alguém com alguma deficiência. Eu lembro que Uhum. tinha um menino na minha sala, quando eu era bem pequena, que ele era um menino com gagueira severa. E aí eu me aproximei dele, era o gaguinho, porque todo mundo, ele já era estigmatizado, ele era o gaguinho. Então era o gaguinho, Sim. gaguinho, 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 todo mundo estava com ele, todo mundo imitava ele. E era com ele que eu queria estar, porque não é porque eu era boazinha, é porque, pelo menos com ele ali, alguém ia Sim. dividir esse fardo. Que acaba sendo sofrer o preconceito, sofrer a discriminação é um fardo, né? Não deixa de Uhum. ser. Peso que a gente carrega, porque a gente muitas vezes não tem força para lutar. Isso a gente está falando, estou falando para você de coisas há 30 anos atrás, né? Sim. E hoje continua engateando. Então, nesse contexto aí que eu estou te falando, por isso que eu te digo que já estava internalizada em mim essa questão da inclusão. Porque Sim. a deficiência é em mim. Então, não é porque você é boazinha, é Não. porque você está muito íntimo com a questão da deficiência, né? Uhum. E aí, o tempo segue aí, eu acabo conseguindo trabalhar com algumas questões relacionadas à deficiência Uhum. e acabo me formando como fonoaudióloga, e isso foi realmente assim, um divisor de águas na minha vida, porque agora sim, além de eu ter a indignação de quem luta pela inclusão, eu tenho a possibilidade de Sim. fazer alguma mudança efetiva na vida de alguém, porque eu sempre trabalhei com deficiência. Então, de verdade, isso acaba sendo um mecanismo ao meu favor para tentar fazer um mundo melhor, né? Uhum. Nossa, pretensão, Roberto. Fazer um mundo melhor. Mas se a gente não Mas tivesse temos. pensado, a gente a gente estaria fazendo É. isso em vão.
E eu acho que a gente Então, não deve desistir nunca desse objetivo, sabe? olha, desistir é uma palavra que não pode existir no nosso vocabulário. Não. Verdade. Mas, enfim, então, outras tentativas existiram, eu participei de outros grupos aqui na minha cidade, Maricá, que acabou, por questões políticas, Sim. governamentais, acabaram não indo para frente. E aí, no ano passado, eu falei, não, vai ser agora, a gente vai ter que fazer alguma coisa de novo, as coisas estão acontecendo, então tá. E aí a gente se uniu, na época, um professor de educação física que estava junto no projeto, hoje em dia não está mais, porque foi fazer uma outra coisa distante, mas Uhum. na época, vamos trabalhar. E a gente, primeiro momento, como ele era professor de educação física, alguém está dizendo, ai, Jenny, beijo, meu É. amor. Tem vários comentários passando aqui, mas eu não quero te cortar, e aí eu deixei, sabe? Eu tô sem óculos aqui, então eu não tô conseguindo ver direito, mas depois eu vou mandar um beijão para todo mundo. Sim. Como ele era uma pessoa que é professor de educação física, a gente iniciou com essa pegada do esporte e Uhum. pensando no primeiro momento na deficiência física, né? Uhum. E as coisas foram fluindo, foram surgindo, e pouco tempo depois a gente conheceu Clodoaldo Silva. Hum. Gente, vocês não têm noção o que é a chegada do Clodoaldo Silva no coletivo Construindo Pontes. E aí a Esse é gente um que abriu. eu quero um dia conversar com ele, só te cortando um pouquinho, porque a minha história de evolução como pessoa em tudo surgiu através da natação. Linda! Então, tá vendo? Então não teve, assim, eu brinco com ele, digo, foi um encontro de almas, porque, nossa, quanto aprendizado, quanta coisa boa que ele passou. E, na verdade, a gente foi timidamente fazer um convite para que ele pudesse, de alguma forma, dar uma assessoria, uma abertura, né? E ele mergulhou literalmente no coletivo e se despencou para cá e está de cabeça com a gente até hoje, realizando várias atividades. Fantástico, foi lindo. Então, assim, a coisa começou a crescer e daí outras pessoas foram chegando. Hoje eu não poderia nem te dizer quais são as pessoas do coletivo Construindo Ponte, para não ser injusta, para não esquecer ninguém, né? Sim. Mas que eu poderia dizer que logo do início a gente teve no Alto, teve o Anderson Lopes também, temos, né, o Anderson Lopes, que é uma pessoa muito querida, atleta também, e a gente convidou para fazer parte do nosso, como nosso padrinho, e também mergulhou e falou, não, vamos trabalhar juntos, e criou uma Uhum. série de coisas. Graças a ele, a gente conseguiu parar lá na Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude do Rio de Legal. Janeiro, e conversou com pessoas do Maricá, desculpa, do RJ Mais Inclusão, que também nos apoia através do Felipe Gournier, né, que é o secretário de esporte, o Valnei, que é superintendente de ação socioesportiva, que ajuda muito a gente. E toda a equipe, que a gente ama de paixão, virou, assim, realmente fez um vínculo muito forte, muito verdadeiro. Daí a Lu Rufino e etc. Eu não vou ficar falando nome, porque senão eu fosse injusta. Mas o que a gente queria no início, Beta, era provocar a mudança de atitude nas pessoas. Uhum. Fazer com que as pessoas comecem a não precisar, aquela fala minha do início, de você só tem uma militância verdadeira, geralmente quando você está na causa, você está sofrendo na pele, está sentindo na pele os impactos da falta de inclusão. Então, fazer com que mais pessoas, eu acho que se a gente conseguir modificar a atitude de uma pessoa, já foi válido o nosso esforço, Sim. sabe? Então, a ideia era essa, a ideia era assim, o nosso viés é muito pela informação, porque a desinformação gera preconceito, Sim. e o preconceito gera discriminação, e a discriminação gera infelicidade, e nós estamos aqui para sermos felizes, todos nós, com ou sem deficiência, sabe? O Uhum. mundo é para nós. Então, acho que o nosso viés é por esse lado. Temos muitos políticos, temos projetos maravilhosos. Esse do Luiz que eu falei, que é o mergulho adaptado, que é a coisa mais linda do mundo. O Temos agora um Scuba, projeto ele disse, já pode ser nossa mergulhadora. Eu disse, ah, dele. E ele faz esse jogo aí comigo porque ele sabe que eu sou muito medrosa, mas eu já internalizei, eu vou mergulhar. Ele vai conseguir. Se ele conseguir me fazer mergulhar, voltar tranquila.
Eu acho que ele vai crescer o currículo dele, porque olha que eu sou difícil, eu sou muito Sim. medrosa. Mas, enfim, então, temos alguns outros projetos para viabilizar a acessibilidade, primeiro na nossa cidade, porque ele começa aqui, né, na cidade de Maricá, mas, assim, nosso horizonte, ele é bem Sim. gente, a gente não pretende fincar somente aqui, mas inicia. Então, são projetos para viabilizar a acessibilidade, principalmente nos restaurantes, né, para que seja realmente um lugar para todos. E a gente não fala só da deficiência física, né, a gente fala da Sim. deficiência visual, da deficiência auditiva, das pessoas com nanismo, que muitas vezes não têm condição de sentar no restaurante porque não tem a mobília do Que a tamanho adequado. acessibilidade é muito mais do que colocar só uma rampa, né? Também pegando Santa Fala. Com certeza. E aí, informar, e esses projetos, ele visa informar essa população, porque muitas vezes, olha, é lei, a gente pode chegar lá, né, e não cumpra-se, né, Claro. mas é tão melhor a gente educar, é tão melhor a gente fazer com que o Sim. outro faça aquilo, não porque é lei, mas porque ele vai exercer o papel dele de cidadão, porque ele vai conseguir ter empatia, se colocar no lugar do outro e entender que a deficiência, ela é muito democrática. Sim. Ela não escolhe um ou outro. A deficiência, ela acontece, ela pode acontecer para qualquer um. E existem as deficiências, né, transitórias, né, que é aquelas que a gente vai em um determinado momento. Tem a dificuldade que a gente encontra muitas vezes por conta de um acidente, por conta de uma idade que vai se avançando e a gente começa a ter, né, Uhum. algumas. Então, preparar esse mundo, esse território para todos, é uma questão de consciência, né? Nem Uhum. precisaria ter uma. Bom que temos as leis, mas ainda com elas a gente ainda luta muito, né? Sim. Então, que tem, mas que não precise ser dessa forma. A ideia do coletivo Construindo Pontes é realmente mudar pensamentos, descortinar algumas coisas e fazer com que muitas pessoas que hoje estão alheias, porque muitas vezes as pessoas estão alheias. Às vezes Sim. a pessoa olha para uma pessoa cadeirante como se fosse um ser do outro mundo. É. E se vê um cadeirante dirigindo, Uhum. nossa, dirige, ela dirige. Se for mulher, então, né? Sim. Ela dirige, entende? Dois pontos que eu vou te falar que surgiu até esses dias, essa semana. Eu tenho um colega que ele é deficiente visual, ele é escritor e ele está me ajudando a terminar de escrever meu livro, né? Ele não Sim, enxerga, ele perdeu a visão, mas ele se desenvolveu super bem. Depois ele perdeu com 16 anos e hoje está com 25. E aí me pedem, como que ele faz isso? Eu disse, gente, para ver como que é falta de informação das pessoas, né? Eu disse, pessoal, ele tem toda a tecnologia que auxilia ele. E se ele escreveu um livro, colaborou num outro e está ajudando o meu livro a sair, pensa o quanto, o pouco, né, que ele sabe. É muito entendido no assunto, né? então, então as pessoas perguntam, mas dirige? Ah, mas como? Como é que pode, né? É. E muitas outras coisas. Então, eu tenho assim uma certa. A gente às vezes se fica indignado, porque Sim. o preconceito muitas vezes dói Uhum. realmente. E Dói. não pense que somente a pessoa que tem uma deficiência está sofrendo esse preconceito. O preconceito com a pessoa com deficiência, ele dói nas pessoas que amam essa pessoa também, sabe? Sim. E para que isso pare de acontecer, essa mudança de atitude, essa mudança de pensamento, ela tem que acontecer também. Uhum. E nossa proposta é justamente essa informação. Porque se você informa, e se aquilo para de ser, como eu dei o exemplo da pessoa cadeirante, se para de ser um ser, deixa de ser aquele ser do outro mundo. E Uhum. passa a entender aquele contexto, aquela realidade, aquelas possibilidades, Uhum. ele vai não diferente. E ele vai passar, porque a questão de educação que eu te falei, nós temos um papel fundamental que é educar o outro. E eu não estou falando de Sim. educação pedagógica, eu estou falando de educação moral. Porque eu Uhum. acho, Roberta, que nós, a humanidade como um todo, a gente vive uma constante evolução. Sim. Só que nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Uhum. Ainda temos muitas dificuldades, ainda temos muito preconceito, porque o preconceito nada mais é
do saber ineficiente. Uhum. Eu não sei certo, então eu crio conceito que não é o que condiz com a realidade, sabe? Mesmo. Então, essa humanidade, ela vai evoluir, ela está evoluindo. Como eu falei para você, tudo que eu sofri na minha classe de aula há Sim. 30 anos atrás, quando eu sofria bullying por conta do estrabismo, hoje é mais ameno. Não Sim, vamos dizer que não com exista. certeza. O ser humano, ele muitas vezes tem atitudes cruéis. Mas como é que Sim. a gente modifica isso? Educando. E aí o que eu Uhum. falo, a educação não é essa educação institucional, a educação pedagógica da escola, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo do exemplo que a gente precisa dar para o outro, se colocar no lugar Sim. do outro. Ensinar para os nossos filhos, sobrinhos, alunos, pacientes, ensinar a exercer a cidadania, a enxergar Sim. o outro como uma pessoa com direitos iguais a ela. Bem Uma isso. pessoa, pode mesmo que, por mais que ele precise usar outros mecanismos, porque a gente tem um destino. Eu vou chegar caminhando, você vai Uhum. chegar na roda ou na muleta, mas nós Sim. vamos chegar. E Claro. você não é melhor do que eu, nem eu melhor do que você, porque nós Uhum. estamos e não tem vantagem uma sobre a outra, entendeu? Sim. E só que isso não é passado, infelizmente, não foi nos passado dessa forma, por Uhum. conta dessa que eu te falei, estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de Uhum. chegada, então estamos, vamos dizer aí, muito no começo, vai chegar uma hora que essa humanidade vai acordar, vai despertar, e a gente vai ter uma sociedade muito mais inclusiva. Mas para que isso aconteça, tudo isso que eu te falei, a trajetória do coletivo Construindo Pontes, de vários outros coletivos, de várias outras frentes de trabalho, de vários grupos, de todos esses que eu citei aqui que nos ajudaram no começo, esse trabalho é fundamental para que lá na frente a gente consiga implementar. Hoje a gente está semeando, só Sim. que isso vai ter um tempo para florescer. Então vai chegar um tempo que já aquela criança bem pequenininha já vai Sim. ter. Existe, né? Já existe, mas ainda em números muito pequenos. Mas vai Sim. chegar um ponto que aquela criança, já naquela classe maternal, já vai estar exercendo cidadania, já vai estar entendendo a diferença. Já vai chegar uma época onde todas as construções já vão ser trabalhadas para receber a pessoa em qualquer situação, não só um andante. E por Uhum. aí vai. Eu acho que é mais ou menos, não sei se eu falei muito, porque eu falo pra Não. caramba. Tá Já deu pra ótimo, perceber. pode continuar, pode continuar. A ideia é justamente essa. O coletivo, ele tem essa ousadia de querer provocar a mudança no outro. E isso vai acontecer, porque a gente está muito disposto a fazer isso acontecer. Uhum. Eu acho que um pouquinho do teu coletivo tem um pouco a ver com o meu intuito de quando começou aquela questão das leis, né? Das leis de incluir as pessoas na escola. Primeiro, né, pessoal, para quem não me conhece, eu tenho mielomeningocele, até entre as candidatas tinha mais duas, eu disse, achei que ia ser exclusiva, mas tinha mais duas. Não, E a lei dessa questão de ter nascido e depois ter passado por tudo, que sim, houve evolução, está muito melhor hoje do que antigamente, mas quando veio a lei de que todo mundo tinha que estar na escola, os deficientes têm que estar trabalhando, que eu concordo, e muita coisa só acontece pela lei, e já pela lei é difícil, mas eu disse como que as pessoas que vão trabalhar com esses deficientes estarão? Eles estarão preparados para isso ou não? E aí eu disse, como que eu posso ajudar com a experiência que eu tinha na época, além de ser uma pessoa que eu também sofri muito preconceito, nem sofri tanto dentro da escola, mas em várias situações de tu ouvir, coitadinha, aleijada, aqueles termos todos que tu ouve que até hoje eu não consigo, me trabalho em mim, ouço mais leveza, como diz a Lu, que a gente, né, tem que levar com leveza, mas no início não levava isso com nenhuma leveza em relação a esse assunto, né? para Mas, esse processo, né? hã? Leva um tempo para esse processo de levar com leveza. Leva muito. Mas aí eu disse, como que a gente pode fazer para que isso aconteça de fato? Porque hoje sim, tem mais capacitações, tem mais cursos, mas
era muito difícil, né, os professores estarem preparados para isso, a escola, a estrutura, as empresas, e como fazer isso de fato, né, não ficar só na teoria, que a teoria está maravilhosa, mas a Sim. prática, né? E eu acho que o coletivo tem um pouco desse objetivo também, né? Não sei se tu quer falar para nós um pouquinho mais da prática dele, como que acontece, além de toda a Tem ideia. Tem uma máxima aí nessas tiras que a gente Sim. acaba viralizando, a gente publica muito, que fala da inclusão, que, por exemplo, no caso de uma mulher cadeirante, por exemplo, você incluir não é você convidar para um baile, incluir é É. você dançar com ela, Sim. entendeu? Então, as pessoas ainda hoje se utilizam da inclusão, mas não se preparam para a inclusão, né? Não. Então, essa questão que você falou é muito, ainda acontece muito. É, a gente teve uma experiência no início do coletivo, que foi em uma escola, e a gente estava implementando um projeto nessa escola, Uhum. tem uma fase, né, de olhar o local, de prestar atenção na acessibilidade, né, do local, e uma das pessoas falou assim, não, nós aqui não rejeitamos nenhuma pessoa com deficiência. Como assim? Não é, a gente não tem esse direito. A gente tem a lei, não tem essa de eu vou rejeitar ou aceitar. Ainda a gente ouve isso, né? A escola não é boazinha porque ela aceita as pessoas com deficiência, não é isso, existe uma lei, né? Uhum. Mas se você não se prepara para isso, Uhum. porque a gente precisa ter boa vontade em tudo que a gente faz, tudo, absolutamente em tudo. Mas a boa vontade sozinha, ela Uhum. acaba sendo suficiente. A gente precisa pegar a nossa boa vontade e se instruir, e Sim. procurar saber como você pode se aprimorar, o que você É. pode fazer para conhecer as leis, conhecer as políticas públicas, saber o que você pode fazer. Porque muitas vezes você vai achar que você vai incluir e, Uhum. na verdade, está tentando. Já é um primeiro passo, Sim. tá? Mas Porque tem está gente que nem tentando isso quer, né? exatamente. Então a gente precisa unir, sempre estão indo, essa nossa boa vontade com realmente nosso empenho em saber fazer realmente, viabilizar realmente essa inclusão. Uhum. E quanto à prática do coletivo, como você colocou aí, como eu te falei, a gente iniciou com essa pegada aí do esporte. Uhum. E temos muito grande de vários nomes do esporte, como eu já falei aqui. Então, a gente tem o Clodoaldo Silva como embaixador, então são vários encaminhamentos, a gente tem muitos projetos dentro do esporte. Mas a Uhum. coisa seguiu e a gente tomou um pouco esse corpo da informação, da Sim. educação, está promovendo encontros, feiras, workshops, tudo para tentar informar, principalmente a população que não tem contato com essa realidade. Sim. Não tem contato, digo assim, não tem um contato tão direto, tão constante. Uhum. Porque são essas pessoas que precisam saber. São as famílias das crianças com Sim. desenvolvimento típico que precisam entender que o filho dela, quando estiver na sala de aula, vai ter uma criança com um desenvolvimento atípico, às vezes um autismo, às vezes uma criança com um biolomeningocele, com uma Uhum. deficiência física, com uma deficiência intelectual. Então, é necessário que você entenda que essa possibilidade ela é real na vida do seu filho que vai para a escola e que ele precisa saber lidar com essa diferença. Porque se ele não sabe lidar, ele vai fazer do jeito errado, que é discriminar, que é achar estranho, que é o desconhecido, ele passa muito tempo por estranho, né? Sim. À medida que você vai entendendo, que você vai conhecendo, tudo fica muito belo, tudo fica Com muito igual. certeza. Você, né, minimamente falou, opa, o que, que é isso? Então a gente aposta muito nisso. E outra linha que a gente tenta sempre procurar fazer é apoiar. Procurar apoiar instituições, fazer realmente um vínculo muito grande com Sim. todas as instituições que se propõem a ajudar na causa da inclusão. Porque se a Uhum. gente quer uma larga escala, eu quero que o mundo, como eu falei no começo, eu quero um mundo mais Sim. inclusivo. Então, se eu quero um mundo mais inclusivo, eu preciso começar essa inclusão dentro de mim. Sim. E preciso tentar passar isso para as pessoas da minha família, para os Uhum. meus amigos, para as pessoas próximas.
E na minha cidade, né, no meu bairro, outras instituições também estão começando. Então, é importante que a gente ajude. No ano passado, nós realizamos um jantar para uma instituição daqui de Maricá, na IRCA, uma instituição maravilhosa, mas que estava passando por um período financeiro muito difícil, porque a gente depende da ajuda, né, financeira das pessoas para poder continuar realizando o trabalho. Então, nós realizamos um jantar com os empresários, conseguimos parceiros que ajudaram. Então, essa ideia também, isso faz parte também de uma das práticas do coletivo, que é tentar fortalecer as entidades, as associações, as iniciativas que visam a inclusão da pessoa com deficiência. Uhum. E... Não, amor, eu sei, além dessa minha ideia toda, eu há 22 anos trabalho com uma moça que eu digo que é minha mestre, e a gente trabalha através do esporte, cultura e lazer, numa associação chamada Láqua, que nós fundamos, e hoje nós estamos com mais de 120 pessoas com deficiência, com todos os tipos de deficiência, e mostrando isso que o coletivo está começando oficialmente agora, mas pelo que eu entendo, o teu trabalho vem há muito mais tempo, porque nós há 22 anos que nós estamos juntas, né? Mas fora tudo o restante, e desde 2012, como oficialmente a Láqua. E aí as pessoas foram nos procurando, e aí eu disse, só duas, a gente não dava mais conta, teve que começar a achar outros parceiros. E outra coisa que até gostaria que você falasse como que é no coletivo, mas no nosso a gente tem muito isso de mostrar para essas pessoas com deficiência e para essas famílias o poder que elas têm também, né? Porque como a gente é muitas vezes pisados, a gente acha que não pode, né? E que nós temos que ter voz, sim, e ir atrás, talvez com doçura, com amor, como a gente, que seria o ideal, mas que a gente tem que ir atrás do que é de fato para nós, né? Porque às vezes aí tu acaba ficando na zona do vitimismo, do capacitismo, e que não é isso que nós queremos, né? Eu acho que o coletivo também não quer esse objetivo, isso, né? De forma alguma. E, inclusive, Roberto, eu costumo dizer o seguinte, mais uma vez voltando lá na fala do início, sim, quando eu falei com você que para disfarçar, para não ser tão reparada na deficiência, eu acabava fazendo muita bagunça, sendo assim, chamar atenção de outra forma, sim, né? Isso ainda acontece. Se você parar para pensar, não sou psicóloga, temos temos um psicólogo no coletivo, se você tiver interesse, com certeza, com ele, com o Lucas. Mas o que eu observo, às vezes, em questões comportamentais da pessoa com algum tipo de deficiência, é que ou ela vai tentar ser uma pessoa extremamente popular, porque essa popularidade vai facilitar bastante a vida dela, e, de outro lado, ou aquela pessoa, uma pessoa extremamente introvertida, sim, e muitas vezes observada erradamente como uma pessoa triste. Uhum. Eu acho que nada que vai ao extremo é legal. Muito embora a gente esteja falando de personalidade é de cada um, a gente não pode interferir nisso. Mas conversando de uma maneira que a gente possa observar, sim, muitas vezes a fuga, quando você falou assim, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam seus potenciais, né? Uhum. A gente precisa descobrir isso, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, primeiro a gente precisa descobrir isso. Uhum. E quando a gente descobre realmente, quando você realmente entende que o outro não tem diferença, por mais que ele seja diferente, mas ele não tem diferença em valores, você passa isso, porque você passa a verdade. Sim. Agora, quando você fala para o outro que, olha, você é ótimo, você é um abençoado, você é um anjo, você está segregando. Uhum. Porque não são anjos. Pessoas com deficiência não são, sim, anjos. Pessoas. Uhum. Às vezes, são pessoas complicadíssimas. Sim, às vezes, sim, problemáticas. Porque são pessoas. O que não é uma deficiência, não vai fazer essa pessoa ter uma moral mais elevada, um caráter mais elevado.
também não vai fazer ter uma moral menos elevada, nem um caráter menos elevado. Uhum. Quem vai fazer isso é a constituição interna, íntima dessa pessoa. Agora, se você pega, eu vou falar que a Roberta é um anjo porque ela está na cadeira de rodas, Não. e que, olha, acredito em você, Deus vai fazer isso na sua vida. Você não, você está dizendo uma coisa e fazendo ela acreditar em outra. Sim. Entende? Então, antes de a gente tentar mostrar para essas pessoas, porque existem muitas pessoas que já perceberam isso, já se Sim. colocam na sociedade porque é o lugar delas, não é favor nenhum. Mas existem algumas pessoas ainda que estão passando por um processo de sofrimento porque ainda não conseguiram aceitar, porque ainda têm dificuldades a enfrentar. Uhum. E cada um sabe como lidar com as situações. Então, eu acho que não vai. A gente tem esse papel, como eu falei, de levar, sim, essa conscientização para as demais pessoas, para o nosso entorno, para a nossa família, mas sem esquecer que a gente só passa a verdade. A gente Sim. pode até falar uma coisa que não seja verdade para o outro, mas a gente passa a verdade Sim. das nossas atitudes, no nosso olhar, na nossa conduta. Então, acho que o primeiro caminho é esse. É primeiro a gente entender que realmente não tem nada de diferente, de errado Não. e nem de inferior no outro porque ele tem uma deficiência. E aí sim, passar essa verdade para ele, ser alguém que realmente ajude no processo de mostrar que ele é capaz de tudo. Sim. Ele é capaz de tudo. Muitas vezes a capacidade de uma pessoa com deficiência está muito além do que uma pessoa sem deficiência. Sim, sim. É uma coisa muito íntima, né? Muito individual. Então não é o que não é um fator determinante. Nem Sim. mesmo uma deficiência física, que existem as barreiras, né? Que vamos dizer assim, as dificuldades que a gente encontra no caminho, mas nem isso, hoje em dia não mais. Antigamente até muito, hoje em dia não mais, hoje tudo é superável, né? Sim. Então, acho que é muito por aí. Não, com certeza, mas eu digo no sentido de tu às vezes ir plantando uma sementinha. E sim, esse processo de evolução, a verdade de cada pessoa, porque eu te digo assim, eu sempre fui uma pessoa muito de comunicação. Depois entrei na adolescência, dei uma acalmada, porque também faz parte do processo, e daquela parte de, eu acho que sou diferente do outro, porque apesar de eu nunca ter tido esse problema com a deficiência, tu não se vê representado, né, normalmente. E aí eu fiquei mais reservada. Mas aí depois, quando eu conheci essa profissional e outros que apareceram ao longo da minha vida, eles iam colocando uma sementinha, eles me diziam, por que que tu deixa as pessoas te falarem, dessa questão, coitadinha, esses termos que ninguém gosta de ouvir, ou que é superação, porque não é superação. Superação depende, como diz esse meu colega que é deficiente visual, na etimologia da palavra pode ser, mas na forma que as pessoas passam, não é isso que eles querem fazer, eles querem te colocar ou no céu ou no inferno, né? A pessoa com deficiência. E não é superação. E aí elas me diziam, por que que tu não usa a tua comunicação para mudar, né? E aí foi aí que eu comecei. Aí eu fiz graduação, 2 graduações, uma pós, e aí comecei e através da dança, que eu entrei no mundo da dança, que era o que eu sempre quis, e aí eu comecei a ver e mostrar e ver o que eu podia fazer para mudar nesse sentido, né? Porque, sim, foi um processo todo, mas ela foi colocando várias sementinhas em mim, por isso que eu digo, né? Não é a gente mudar a pessoa, é a gente tentar ajudar em alguns detalhes que tu vê, porque naquele período que eu me calei, aquilo não estava sendo bom para mim, né? Uhum. Mas então tinha que ter uma mudança. E aí alguém que tu gosta muito, que te diz uma coisa ali, outra aqui, por mais que naquele momento tu não esteja preparado para ouvir, uma hora vai dar um resultado, né? Sem dúvida. E foi uma bela tomada de atitude, porque olha o legado que você está deixando aí, hein? Com certeza. E de eu fazer o que eu realmente queria. Porque por muito tempo eu me coloquei na imagem que eu tinha que fazer o que os outros queriam. Eu repito isso bastante, muitas pessoas já conhecem. Mas assim, claro, foi um aprendizado. Mas por que que eu tinha que fazer para os outros, né? Eu tenho que fazer o que é bom para mim e não para os outros, né?
E aí, dentro do que é bom para mim, olha quanta coisa que eu consegui fazer. Muito mais do que na época que eu fazia para os outros, né? Sim, com certeza. Olha, eu vou colocar meus óculos para ver se tem comentários, se tem Sim. pergunta, porque tem, acho que Passou alguém falou. algumas aqui, digo, mas mais de carinhas e tal. Até, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum comentário, sintam-se à vontade. Mandar um E eu, beijo para todo mundo que está acompanhando. isso. No trabalho de vocês, eu vi que tem alguma coisa de ecoterapia. Não sei se foi algo momentâneo, se vocês trabalham, como que é esse processo. Nós fomos visitar um Aras aqui da cidade, porque nós participamos da Feira do Universo da Inclusão, que aconteceu Uhum, no Rio, na Barra, no final do ano passado. E uhum, nós tivemos, aqui em Maricá, existe um trabalho de ecoterapia que é realizado através do dispositivo aqui do município, uhum. fantástico. E nós tivemos a oportunidade de ir, mas eu vou te contar, Roberta, eu tenho muito medo de cavalo. Diferença assim, eu tava lá, eu vi como funciona com as crianças, né? Com algumas deficiências, tinha crianças com síndrome de Down, Uhum, encefalopatia, e muito bacana, muito legal mesmo. Só que eu não consegui me aprofundar muito, ficar muito tempo, uhum, porque eu tenho pavor de cavalo. uhum. E eu não conseguia absorver tudo, mas a gente tem essa experiência. Quando foi feira que aconteceu em dezembro, aí eu consegui chegar perto do cavalo, tocar no cavalo. A Joana, que é do coletivo também, que ajudou, foi lá, vamos lá, vamos. Então, assim, de pouquinho, o Clodoaldo também vive dizendo que não, você vai superar esse medo, eu vou te Sim, ajudar. Eu falei assim, jogar lá naquele cavalo vai me empurrar, né? Eu brinco com ele, mas não. É porque realmente a gente tem alguns gatilhos, né? De sim, alguns medos, assim, sem sim. explicação. Mas o resultado da ecoterapia é uma coisa fantástica, é uma coisa muito bacana de se ver. E, inclusive, eu não sei se está presente aqui a Adriana, não sei se está, mas se tiver, deixar um beijo para ela, porque A ela. Joana tá pedindo para você contar o que tu fez com o Clodoaldo. O Scuba e a Joana estão falando várias situações que passaram contigo. Ai, meu Deus, por quê? O que que aconteceu? Nesse dia que foi ao Aras, a gente estava indo para fazer a divulgação e eu entrei, como estava com o Clodoaldo, ele na cadeira, então a gente foi entrar pelo outro lado. E Uhum. eu auxiliando, né? Porque né, o terreno um pouco acidentado. E eu fui auxiliando com a cadeira. Só que na hora de entrar, o cavalo fez aqueles movimentos, aquele barulho lá, e eu saí correndo. E abandonou o cara. E deixei o Clodoaldo e a cadeira dele desceu. E assim, aquele dia foi um dos piores dias, porque eu me senti muito culpada depois, muito culpada, mas ele me perdoou. Inclusive, depois a gente conversou bastante sobre essa questão do medo, mas graças a Deus não aconteceu nada grave, ele só a cadeira desceu, mas Sim. o Clodoaldo ele é muito forte, né? Então ele Uhum. conseguiu segurar e não aconteceu nada demais. Ele sim, conseguiu jogar a cadeira para frente e travou lá, não caiu. Mas foi um baita susto. O Scuba disse que vai ter bastante trabalho contigo. Não, não vai ser muito, vai ser só o período dela perder o medo. Eu acho que ele vai sim, vai ter trabalho. Mas antes de mergulhar, a gente vai voar, né? Foi o que ele me prometeu. A gente vai Ai, voar também quero. Também quero, me chama. a gente conversou essa semana e outra coisa que eu quero falar, Beto, antes que eu esqueça, para não ser Pode injusta, falar. né? Mas entre os projetos que a gente tem no Construindo Pontes, está nascendo um projeto que é a coisa mais linda, que se chama Projeto Trilhar Acessível, que é um projeto inspirado em um projeto que já existe, que é o Montanha para Todos, que existe, né, que iniciou em Niterói, no Rio de Janeiro, mas a gente está realizando aqui em Maricá esse projeto que leva pessoas com deficiência, com múltiplas deficiências, com várias deficiências, na verdade, para fazer a trilha, fazer o trekking. Então, ele está num processo de elaboração, eles estão experimentando as trilhas, já foram em várias. Ah, que O legal. Caio, o Caio, que eu não sei se está presente aqui também, o João Schwab e mais algumas pessoas do nosso coletivo, está ficando lindo demais.
E então o scuba que você fala aí é o Luiz Leocadi, né? Que ele estava Sim. falando pelo outro perfil. Realmente, a Janta é um projeto fantástico, é lindo de ver. E ele tem uma pessoa que é desse grupo do mergulho, que é o Gabriel, que ele também é instrutor de parapente. Então a gente já está tentando trazer, e a ideia é que a gente, que assim como nós temos desejo de poder tudo, que todos possam poder tudo. A Sim. gente pode quiser, se a gente, quem quer pular, vai pular. Não é porque você está numa cadeira que você vai deixar de realizar. Quem Uhum. quer mergulhar, vai mergulhar. Então, a ideia é adaptar todas as possibilidades para que a gente consiga ter acesso ao máximo de coisas possíveis, né? Tanto no esporte, quanto no Sim. lazer, quanto na vida, no cotidiano. Eu acho que essa é a identidade do nosso coletivo. Porque eu mergulhar, já mergulhei, eu de parapente eu fiz também. Eu adoro os esportes radicais. E as trilhas, eu ainda só não encontrei as pessoas. Não é que eu não encontrei as pessoas adequadas. Tu quer fazer tudo, e quando tu quer fazer tudo, às vezes tu também não tem tempo para tudo, né? Que tu faz mil e uma coisas, né? E aí eu ainda não achei ainda o momento adequado para lugares mais perto aqui de mim, mas também estão começando a montar o turismo de trilha, turismo de aventura adaptado, mas eu acho muito interessante, mas uma hora, quem sabe, eu vou ali para Maricá para pôr em prática tudo que vocês estão fazendo. Eu Ai, gosto de viajar bastante também. bom, que legal. Uhum. Olha, Jonathan, você vai sim, vai com a Vou gente. sim. Eu, no Rio mesmo, eu já estive 3 vezes. Fui para o Campeonato Brasileiro de Basquete sobre Rodas. Nos meus 15 Sim. anos, eu brinco que todo mundo quer ir para Disney e eu quis ir para o Rio de Janeiro. Mas eu não Nossa, consegui pular de parapente naquela época. Então, quem sabe agora eu também consiga pôr isso em prática, né? com certeza. Eu Uhum. acho que, ó, eu estou aprendendo muito com isso, porque, como eu falei para você, né, são Que alguns ótimo. gatilhos, eu tô muito medrosa, e eu estou começando a descobrir algumas coragens, assim, porque aquilo que eu te falei, se você quer incentivar outra pessoa, você tem que Sim. passar a verdade. Então, se Uhum. eu quero mostrar para a pessoa que ela pode, eu tenho que poder também, isso tem que ser verdadeiro, né? Então, a gente é uma Claro. troca, aprendendo muito, né, um com o outro. E está sendo muito, muito gratificante, muito legal, realmente. Eu já fiz rafting também. O Scuba está dizendo que esse projeto vai estar em Santa Catarina. Eu disse, que bom, vai estar mais pertinho, mais fácil, porque eu vou bastante para as praias de Santa Catarina. Lá nas praias de Santa Catarina, o pessoal, principalmente em meia praia, que eu fui, o pessoal tem os botes, tem os rafting no mar, porque o rafting no Rio eu já fiz, e no mar também. Aí eu chego lá, a muletante, louquinha, e aí eles não são acostumados, eu disse, vocês vão aprender comigo. E aí eles me colocam para dentro do mar, aí depois para fazer vários esportes dentro da água também, tudo, canoagem. E aí eles Muito ficam, legal. eles acham muito interessante, porque eu chego lá e eu desafio eles, né? Profissionais que têm experiência, mas não têm experiência, talvez com um corpo assim. E eles vão entrando na vibe aqui na cidade, também é muito interessante. Eu brinco que eu sou cobaia de muitas pessoas. Paraquedas eu ainda não fui, porque também por N situações e porque quando eu queria ir estava um pouquinho fora do meu padrão financeiro. Aí também a gente tem que cuidar um pouco desses detalhes, não adianta. E outra acessibilidade, no caso, né? Tem que ser É. acessível também. O Leocádio falou que paraquedista não pula, voa. Sim, Bem, desculpa usar a nomenclatura errada, né? Mas vamos lá, eu é. quero voar. E a Simone Capella também, mandar um beijão para ela. A Simone é, para mim, uma inspiração também. É uma pessoa, assim, um ícone na inclusão Sim. e está bem próximo da gente, apoiando muito. Sou muito grata ao que ela tem feito pelo nosso coletivo também. Beijão, viu? Estamos com pessoas Mas, muito boas, né? Muito boas para esse trabalho, para tudo que é feito. Então, eu fico bem feliz, que eu brinco.
se há 36 anos atrás, quando eu nasci, tinha pouco, e agora está evoluindo, e graças a Deus temos pessoas muito boas e de qualidade, né? Querendo fazer esse trabalho acontecer. E essas pessoas nos inspiram e Sim, muitas vezes, sabe, como você falou no início, às vezes é difícil. Nem sim, sempre é fácil. Às vezes a vontade ela tá ali. Mas são tantas coisas que acontecem, são tantas frustrações, são tantos desânimos. E essas pessoas inspiram. Então, sim. pessoas que não nos deixam desistir, que incentiva, que faz a gente continuar lutando, que a gente consiga, porque até chegar um sim, são muitos não. Sim. São muitos não. É um não atrás do outro. Aí, de repente, vem um sim. Aí, vem, né, a gente fica feliz, vamos lá, todo feliz com sim, de repente, de novo, uma decepção, uma frustração. E isso não pode deixar a gente desanimar. O caminho é muito longo. Essa linha Sim, do tempo que eu fiz no começo, que falei com você, que a gente está mais perto do ponto de partida do que do de sim. chegada, não é para animar, mas é para a Uhum. gente ter em mente que a gente tem que persistir, sabe? E essas Tá. pessoas, todas as pessoas, não conseguir ver todo mundo, tem um texto ali. Aí eu acabo tendo que colocar os óculos. Eu quero ficar mais fashion, não dá. Tem Desculpa, que pessoal, colocar. mas é tantos comentários, tantas coisas passando aí que às vezes a gente não quer cortar e acaba passando o comentário. Verdade. Olha, o Wagner Brandão, um beijão também. É uma pessoa que eu quero também trazer para mais um dos projetos que eu te falei. Eu quero trazer Sim, tem um projeto que a gente tem que é de atendimento realmente às pessoas. Ele é uma pessoa, é um profissional de odontologia fantástico. E a gente enfrenta, além de tudo que a gente já enfrenta por conta das deficiências, às vezes a gente se depara com a falta do serviço. sim. E muitas vezes uma coisa simples como ir a um dentista para uma pessoa com um transtorno do espectro autista, por exemplo, com questões sensoriais Uhum. muito exacerbadas, como isso deixa de ser uma coisa simples. É, Então, eu tenho um dos nossos projetos também é conseguir ter esse centro de atendimento para essa pessoa, para que essa muito bom. pessoa possa ser realmente atendida da maneira que é possível para fazer alguns procedimentos, que essa Uhum. pessoa possa ter um local para ser sedada, para receber o tipo de auxílio que ela precisa. E uma das pessoas que eu dei para estar nesse trabalho, duas dessas pessoas é o Wagner, que está aqui, que deu uma boa noite aqui ainda agora, e a Elaine, Sim. aquela que mandou o beijo lá no início, é um Uhum. casal fantástico também, que são muito competentes. Beijo para os dois. E Que para todo bom. mundo, gente, vocês Sim, são tem muitas ótimos. pessoas aqui. Muito obrigado para todos. A gente não falou de todos, não leu tudo, mas qualquer coisa, procure também, né, no nosso particular que a gente responde. Oi? Eu tentei subir para ver, algumas pessoas não conheço. Um beijo Sim. para quem está aqui pela primeira vez. Ó, os demais que eu por acaso não tenha visto. Ah, Uhum. o Igor é um querido que está aqui também. Estou feliz de estar vendo ele aqui. Beijo, meu amor, é uma figura que Sim. apoia, sempre apoia muito, posta muito. Helene, já falei. Uhum. Várias outras que falei, minha vida. Amanda, mãe da minha linda Amanda. Beijo pra Aninha. Aninha é a criança mais fofa que você já pode ver. É uma criança que eu tive a oportunidade de acompanhar e que entregou muita resposta, muita. Eu amo trabalhar com crianças, né? Embora a gente esteja Sim, aqui falando de forma geral, mas enquanto claro. fonoaudióloga, criança é uma coisa assim, que renova todas essas forças que a gente já falou. Bárbara, eu acho que nós estamos nos últimos minutinhos para não te cortar no assim pela Will, metade. Se quiser encerrar, falar alguma coisa, falar como que faz para te encontrar, como que faz para encontrar esse projeto maravilhoso, esse trabalho maravilhoso. Fique à vontade para fazer esse encerramento. tá ótimo, meu amor. Olha, eu quero agradecer você. Foi ótimo bater esse papo, que a gente possa partir daqui, desse momento, trocar muita coisa daqui para frente, sempre com Sim, aquela ideia de a gente precisa estar juntos, né? Somente estando juntos que a gente consegue realizar de fato alguma coisa.
luta efetiva, né, pela inclusão. Mandar um beijo para todo mundo que participou. Aos que eu não conheço e que ainda não seguem o coletivo, segue a gente, porque isso vai fortalecer, vai possibilitar que a gente consiga realizar mais coisas, né? Então, vai lá no nosso Tem 20 coletivo. segundos, tá, para encerrar, só para não ficar pela metade. Tá bom. E segue a gente e podem me procurar no meu perfil pessoal também, ok? Grande beijo, gente. Obrigada. Muito obrigada pela tua participação e vamos se agregar mais ainda. Obrigada mesmo por ter aceitado. Até mais. Beijo. Obrigada.